Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, então, eu vou fazer a parte 2 daquele vídeo que eu fiz indicando 5 livros para se ler no inverno. São livros, assim, que se passam em ambientes no inverno, nevasca, com muito gelo, muito frio. Ou seja, são livros muito convidativos para vocês lerem nessa época do ano. E são livros excelentes, tá? De 4 e 5 estrelas que eu vou indicar para vocês. Tá bem mesclado entre os gêneros, como vocês sabem, eu gosto de passear entre os gêneros, então eu gosto de romance, eu gosto de terror, gosto de tudo um pouco. E peguem essas dicas aí, porque são todos livros muito bons. Aí vai depender do seu estilo, do seu gênero favorito, né? Vamos começar então com um clássico do Jack London, que é o Caninos Brancos. Caninos Brancos, gente, foi um dos melhores livros que eu li no ano passado. É um livro 5 estrelas. Jack London, ele é um excelente escritor, assim, maravilhoso. Se vocês não leram nada dele, vocês podem ler Caninos Brancos. Esse daqui foi o primeiro livro que eu li dele. E tem outros que eu quero ler também. E porque eu gostei demais desse livro, como eu falei, dei 5 estrelas, né? Muitas pessoas já sabem, conhecem Caninos Brancos por causa do filme. Eu assisti esse filme quando eu era criança, então eu não sei dizer pra vocês se ele é fiel, porque eu não voltei a assistir depois que eu fiz essa leitura, tá bom? Bom, pessoal, o Jack London, ele costuma escrever os livros dele sempre baseado nas experiências de vida dele. Então, todos os livros que vocês forem ler, inclusive Caninos Brancos, sempre tem alguma coisa em que ele vivenciou, ele viveu, tá bom? Então, tá sempre assim, entre linhas. Como eu disse pra vocês, né, Kaoru, como eu disse pra vocês, ele tem uma escrita belíssima, belíssima, muito bonita. Kaoru, você vai aparecer no vídeo? Tava dormindo até agora. Da mamãe ligou o vídeo, né? Bom, gente, aqui nós vamos conhecer o Caninos Brancos, que ele é um lobinho selvagem. Ele é filho de uma mestiça, de uma loba, metade loba e metade cachorro. E se eu não me esqueci, o pai dele é lobo, né? Então é uma história de um lobinho que cresceu ali na selvageria da natureza, naquele clima muito hostil, e teve que se adaptar em um certo momento com a civilização. Mas não é tão simples quanto parece. O livro é dividido em 5 partes e você vai acompanhar a história já antes do Caninos Brancos nascer, depois quem foi a mãe dele, né? A mestiça, e como ele nasceu e dentro da família ali dos irmãozinhos lobinhos, só ele sobreviveu e ele cresceu muito forte, muito selvagem, sobrevivendo naquele clima, naquela natureza difícil, né, de caça e sobrevivência. Então ele é muito duro, ele é muito selvagem mesmo. E você vai acompanhar toda essa parte dele, do nascimento, do crescimento, até o momento que ele se depara com um humano. Ele passa pela mão de 3 humanos, né? Um deles é onde o Caninos Brancos também conhece o máximo da maldade humana, né? É um livro também que você é reflexivo na questão de quem será que é mais selvagem, o próprio animal que vive na natureza, que age por instinto, ou o ser humano que comete atos de selvageria, de maldade, né? Eu já tenho a minha resposta. E depois de tudo também ele vai conhecer o melhor amigo dele. Então, o autor aqui ele utiliza de uma tática que é você humanizar o animal. Ele não fala, mas ele pensa. Então, da forma inocente dele, de animal, você vai acompanhar os pensamentos dele. É um livro muito bonito, para as pessoas que gostam muito de cachorro, que gostam muito de animal. Pode ser que se emocione em várias partes, tá? Mas, assim, nada que vai ser
terrível, não. É um livro muito bonito e muito emocionante. Então, já deixei a indicação para vocês aqui de um clássico. Agora, eu vou indicar para vocês um da Agatha Christie, que é Assassinato no Expresso do Oriente. Esse livro aqui é um dos mais famosos da Agatha Christie, né? Todo mundo, os fãs da autora já leram, mas é sempre bom reforçar e deixar a dica aqui para quem ainda não conhece. Porque esse livro aqui ele se passa num clima de nevasca, né? De muito frio, de gelo. O Poirot, ele está trabalhando normalmente ali com investigações, só que de última hora ele precisa viajar, então ele só pode pegar o Expresso do Oriente. E dentro desse trem ele vai conhecer pessoas completamente diferentes, economicamente diferentes, classes baixas misturadas com classes altas. E ele sempre observando ali as pessoas e nós leitores também. Pessoas completamente diferentes umas das outras, né? Então, e a nevasca começa a piorar e o trem precisa ficar parado, ele não tem como seguir adiante. E então o assassinato acontece, o corpo de um homem é encontrado e só pode ser alguém dali de dentro, porque a nevasca, né, muito grande, teve que parar. Então, ninguém entra e ninguém sai do trem. E o assassino ou assassina não esperava que quem estivesse lá dentro era Poirot. Então, assim, a pessoa se ferrou, né? Porque ele está lá e ele vai começar uma investigação. Tem tudo a ver com esse clima de inverno. Tem diversos filmes por aí, né? Mas eu aconselho sempre que vocês leiam o livro, tá bom? Não poderia deixar de indicar mais uma vez O Terror de Dan Simmons. Eu fiz um vídeo bem completo, de quase 40 minutos aqui no canal, fiz uma resenha, comparando, fazendo o link entre o livro, que é um livro bem grande, de mais de 700 páginas, e também fazendo o link com a série, que é espetacular. A série, em alguns momentos, como eu falei no vídeo, ela chega a superar o livro, mas eu explico direitinho pra vocês, tá bom? E esse livro aqui já voltou nos estoques da Amazon. Vou deixar os links de todos os livros aqui pra vocês, tá, gente? Vai contar a história. Na verdade, o Dan Simmons, ele criou um romance baseado numa história real, né? 2 navios, em 1845, foram para uma expedição, nomeada Expedição Franklin, para encontrar a passagem noroeste, para fins comerciais, né? Encontrar ali um espaço mais curto para negócios ali, de comércio, principalmente entre Índia e China. Então, assim, uma expedição perigosíssima, mas eles tinham recursos, eles tinham os melhores navios, o Terror e o Erebus, mas na história real, os 2 navios desapareceram. Em 2014 e 2016 foram encontrados os navios lá no fundo, né? Então, hoje em dia já se sabe algumas coisas e que não se tinha informação antes. Então, o autor, e sempre teve muito mistério em torno disso, o que teria acontecido, né? E ninguém sabe até hoje, ninguém tem a resposta. O autor, então, ele teve liberdade para criar uma história de suspense, ele colocou até uma criatura Lovecraftiana, mortal, sangrenta aqui nessa história, além de todos aqueles perrengues que os homens passam no gelo, né, que chega a temperatura de menos 70 graus ali. Então, ele teve essa liberdade de criar, de colocar o elemento sobrenatural no meio. Gente, é um livro espetacular, é uma série espetacular também. Assistam o meu vídeo, eu vou deixar o link para vocês também na descrição. É um livro incrível, incrível. Só que não é para todos. Falo tudo isso no vídeo, tá? Próxima indicação. Vou deixar uma indicação de um romance aqui também, né? Porque a gente não vive só de terror, suspense e crime policial, né? Eu também gosto muito de romance. Então eu vou deixar aqui O Testamento da Nora Roberts. Esse livro aqui, eu acho que ele ficou um bom tempo fora de estoque da Amazon. Então ele entrou agora com essa capinha da Bertrand. Uma história maravilhosa. É um dos livros mais queridos, assim, e aclamados da autora pelos fãs. Aqui nós vamos ter... São 3 irmãs. Uma vive no rancho, né? Elas são filhas do mesmo homem, tá? E mães diferentes. E uma já vive no rancho desde pequenininha. Então ela é vaqueira, ela entende tudo de gado, ela entende tudo ali de tudo ali da fazenda.
E quando o pai dela falecer, que ele que é o dono de tudo, é ela que vai assumir a fazenda e os negócios. E ela tem mais duas irmãs. Uma mexe com cinema, com produção, esse tipo de coisa. E a outra moça, ela é uma moça que vive dentro de um casamento, um relacionamento abusivo, né? Ele bate nela, ela sofre bastante com o marido dela. E só que essas irmãs, elas nunca se viram e elas nunca se conheceram. Elas não sabem nada sobre a outra. Então, o pai delas, ele vai falecer e ele faz um testamento e ele coloca lá uma cláusula que a herança vai ser dividida igualmente, desde que elas morem juntas na fazenda durante o período de 1 ano. Mas elas não podem ficar mais do que 2 semanas, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, longe uma da outra, porque daí automaticamente o testamento é aniquilado, elas perdem a herança, elas perdem tudo. Então, elas não podem ficar separadas, né? E também não pode querer enganar ali o testamento ali. Então, elas não se conhecem, elas têm a personalidade completamente diferente. A protagonista, que é a que tem mais destaque aqui na história, que é a quem vive na fazenda, ela tem uma personalidade muito forte. Lógico, a gente vai ter o romance também pra ela, que é arrebatador. Assim, os romances da Nora são arrebatadores, né? Aí a gente vai ter a Lily, que é aquela moça que eu falei pra vocês, que vive num casamento abusivo, ela apanha bastante, o marido dela é um psicopata, e ela foge dele e ela vai viver na fazenda. Então, pra ela, que é um recomeço. E a gente tem a outra irmã também, que ela vive em Hollywood, né? Ela gosta de comprar roupas, de comprar joias. E ela, gente, é maravilhosa, porque ela é muito engraçada. Eu gostei, foi a que eu mais gostei. Foi dela. E que eu me esqueci o nome, né, gente? A memória. Mas enfim. Com meio a esse drama e esse romance que a Nora sempre coloca, a gente vai ter um crime que passa a acontecer nessa fazenda. Alguém, nós não sabemos se é de fora ou se é dali de dentro, começa a assassinar os animais da fazenda e da região, um por um, mas de uma forma muito violenta, muito grotesca. E também tem alguns capítulos em que esse assassino narra. Então você vê que ele é muito perturbado da cabeça. A Nora, ela faz isso, tá, gente? Ela costuma colocar elementos de intrigas de família, com romance e com mistérios também. Às vezes ela coloca assassinato ali. Então é bem assim que ela trabalha. É uma história maravilhosa, uma história de irmãos, sobre família. Os 3 romances, eles se desenvolvem muito bem. Agora, a última dica para vocês. Agora é para quem gosta de comédia romântica. O Milagre na Quinta Avenida é o 3º volume de uma série de 3 amigas. Vai até o 5º volume. Mas eu gostei mais dos 3 primeiros, esse daqui é o 3, eu vou indicar para vocês. Então, cada livro é com uma amiga, né? Elas são 3 amigas ali, que elas querem trabalhar juntas, não querem mais fazer o que elas fazem, então cada uma, na verdade, tem uma habilidade. A Eva, que é nesse livro aqui, ela sabe cozinhar, ela cozinha muito bem, e ela é uma romântica incorrigível. E ela é um amorzinho, assim, gente. É um romance muito gostoso de ler. Dos 3 livros, esse aqui foi o que eu mais gostei, porque ele também se passa... eu não falei pra vocês, gente. Acabei esquecendo. O Testamento da Nora, ele se passa no começo, tá um clima agradável, né? As personagens, elas conseguem cavalgar com roupas leves, com de camisa, aquele clima gostoso. Só que vai entrar o inverno. Então, maior parte da história aqui, inclusive quando começam os crimes de assassinato, que são bem pesados, tá? Vou avisar vocês, são bem pesados. Se passa no inverno muito rigoroso. Por isso que eu indico pra vocês, esqueci de falar, hein? E aqui se passa também no inverno muito rigoroso em Nova York. Então tá todo mundo preso dentro de casa. E a Eva, como eu falei pra vocês, ela cozinha. Cada uma dessas amigas, elas têm uma habilidade, né? Uma mexe com... é a quem lidera a parte dos negócios, dos eventos, elas promovem eventos.
A outra cuida da parte só de decoração e a Eva de cozinha. Então, cozinha e ela também mexe um pouco de decoração também. Ela vai ser contratada por uma mulher que ela conheceu, uma senhora já idosa, para poder dar uma arrumada, uma ajeitada, uma decorada no apartamento do neto dela. E também preparar refeições para ele, porque ele vai ficar um período no apartamento trabalhando. Ele é escritor de livros de crime, policiais. Ele é muito conceituado, muito famoso. Então ele vai ficar ali um período, e como vai ter um período muito rigoroso de inverno, todo mundo vai ficar trancado, ela precisa deixar tudo preparado só para ele chegar e trabalhar. Então a ideia não era nem eles se cruzarem ali. Ela vai, faz o serviço e vai embora. Só que daí acontece ali um desencontro e ela está ali trabalhando, ele chega na casa, e aí um pensa que o outro é ladrão, daí é uma cena hilária, divertidíssima. Só sei que ela não consegue sair de lá, do apartamento. E eles são completamente opostos, né? Ele tem um passado, ele é viúvo, ele tá com um bloqueio criativo, lógico, né? A gente clichê que a gente gosta. Ele tá com um bloqueio criativo, e eles vão se conhecendo. É daquele tipo de Enemies to Lovers, no comecinho, que a gente gosta. É uma delícia de leitura, uma delícia de leitura. Se vocês gostam de frio, vocês vão amar. Gente, essas foram as minhas indicações, a parte 2 de livros para vocês lerem no inverno. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem aí nos comentários se vocês se interessaram por algum deles, tá? Espero que tenha agradado aí de tudo um pouco. Gente, até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau!